Fala pessoal, como é que vocês estão? Bora então para a nossa sexta aula do curso de V-Ray Next para SketchUp. E o assunto da vez vai ser o seguinte: como é que eu faço para poder inserir um céu lá no meu render? Quero colocar um plano de fundo, um background, um BG, como a galera gosta de chamar, e como é que eu posso fazer isso no V-Ray? Exatamente sobre esse assunto que a gente vai falar aqui na nossa sexta aula do curso. Lembrando que se você quiser tirar o certificado desse curso, então veja as aulas pela nossa plataforma. O link vai estar aí para você na descrição do vídeo e é tudo 100% gratuito, beleza? E se você está vindo pelo YouTube mesmo, então se inscreve aí no nosso canal e ativa o sininho para ser avisado quando as novas aulas do curso forem sair. Então agora sim, vamos lá! Estamos aqui então no nosso arquivo, o link dele para download vai estar disponível para vocês aí na descrição do vídeo. Já mandei um render para a gente testar. Por enquanto estamos com o nosso céu padrão do V-Ray. Dá pra gente ver, ó, pelos vidros também que não tem informação de reflexo praticamente nenhuma. O céu é apenas esse tom de azul aí com um degradê. Além disso, fiz também alguns ajustes na aba de exposição aqui do Frame Buffer. Antes ele estava assim e com os ajustes na exposição ele ficou assim. Se você não faz ideia do que é isso, vai aparecer no canto superior direito da tua tela um cardzinho com a aula do tutorial completo sobre o Frame Buffer, onde eu expliquei como fazer esses ajustes aí. E agora sim, para a gente inserir então o nosso céu, o nosso plano de fundo aqui no render, a gente vai ver na aula duas maneiras diferentes. Uma onde o plano de fundo vai influenciar diretamente a iluminação da nossa cena e a outra onde ele não vai influenciar nada. A gente vai manter exatamente a luz padrão aqui, ó, do sol do V-Ray e vamos trocar apenas o nosso plano de fundo. Vamos começar então pela opção na qual o nosso plano de fundo vai sim influenciar na nossa luz. Então, vindo aqui no nosso Asset Editor, eu vou ocultar essa aba do Output, a gente não vai precisar dela nesse momento. E vamos ver então aqui na opção de luzes, essa lâmpadazinha que vocês podem ver no canto superior esquerdo. Clico ali em cima, aqui a gente tem a nossa luz do sol. Nesse caso, como a gente vai querer que o próprio plano de fundo, nosso próprio BG, determine a nossa iluminação, então a gente vai clicar, ó, nesse ícone aqui do lado do nome Sunlight para poder desligar a nossa luz do sol. Agora sim, vou vir aqui em cima e vou iniciar a renderização no modo interativo, a renderização em tempo real. Iniciou aqui o nosso render, a gente já consegue ver que o nosso sol, a luz do sol ali, ela foi desligada. Então o que é que a gente vai fazer agora? Vamos lá no menu Settings, esse íconezinho da engrenagem, clico ali em cima e hoje a gente vai conhecer então uma nova aba do V-Ray, que é a nossa aba Environment. Clico aqui em cima, vamos expandir ela então, e para a gente poder controlar, para inserir um plano de fundo ou editar o que já tem, é exatamente nessa opçãozinha aqui da esquerda, chamada Background, que é nada mais do que plano de fundo, só que em inglês. E aí, para a gente trocar então, nós vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui para o lado direito, vamos encontrar o ícone desse quadriculadozinho aqui, ó, azul e cinza, clico ali em cima e vocês vão ver que vai expandir para a gente essa nova janela. E vocês vão ver também que ela tem o nome de Sky. Isso aqui é nada mais do que o céu padrão do próprio V-Ray, o que a gente costuma chamar de V-Ray Sky. Como é que a gente pode fazer então para substituir esse carinha por uma outra imagem que a gente vai querer colocar lá no nosso plano de fundo? Aqui do lado esquerdo dele, a gente vai ter esse íconezinho. Vamos clicar nesse ícone e agora sim a gente vai ter essa nova lista aqui. Sempre que a gente quiser inserir uma textura, nós vamos escolher a opção Bitmap, que é exatamente a nossa primeira opção aqui. Clico ali em cima e ele vai nos pedir para escolher a imagem que a gente quer usar lá no nosso plano de fundo. Mas quando for para esse objetivo, vocês vão ver que eu não vou utilizar imagens com o formato que a gente está um pouco mais acostumado, como por exemplo PNG ou JPEG, e sim imagens que tem um tipo de formato especial, vamos dizer assim, como por exemplo HDR, que é esse que vocês estão vendo, ou também EXR. Mas onde é que a gente vai encontrar essas imagens aí? A que eu estou utilizando vai ser essa aqui, eu deixei ela disponível para vocês junto com o arquivo da aula, e além disso, a gente tem uma matéria falando exatamente de onde você consegue encontrar imagens HDRI com qualidade e gratuitamente. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo para vocês aí, beleza? Agora sim, vou clicar aqui em cima então duas vezes, vamos inserir essa imagem ali. Vamos voltar lá para o nosso menu Settings, ok. Posso ocultar essa parte aqui e vocês já conseguem ver, ó, que agora sim está aparecendo essa imagem no nosso plano de fundo, mas por enquanto ela ainda está bem escura. E como é que eu faço então para poder ajustar a intensidade desse meu plano de fundo aqui? É exatamente nesse valor que fica do lado direito da nossa opção Background. Então, ó, aqui a gente vai aumentando o valor até chegar na intensidade que a gente quer. Então, por exemplo, 10, ele já vai dar uma clareada legal aí. Pode demorar alguns segundinhos para poder carregar. 10 ele já melhorou. Vou aumentar ainda mais. Vou jogar esse carinha aqui para 20.
Vamos deixar ele carregar novamente. E com 20, ele já deu uma clareada a mais pra gente aqui. Agora, e se eu quiser mexer na posição, na rotação aqui desse meu plano de fundo? Como é que eu posso fazer? Vamos entrar aqui dentro desse quadriculado, que é o nosso mapa. A gente vai chamar ele de mapa. Então, entramos aqui no nosso mapa e vocês vão ver aqui, ó, a imagem que a gente já inseriu. Aqui é o preview daquela imagem que a gente colocou. Vindo aqui para baixo, nós vamos encontrar a aba Texture Placement, que é exatamente onde a gente vai mexer. Clico ali para poder expandir e agora a gente vai encontrar esse carinha aqui, que é a rotação na horizontal. E aí como é que faz? Colocamos aqui o valor da rotação em graus que a gente vai querer. Então se eu colocar, por exemplo, 45 graus, ele vai rotacionar para a gente 45 graus no sentido anti-horário, ok? Então se eu vier aqui colocar, ó, mais 45, então 90 graus, ele rotacionou o plano de fundo ali para mim, 90 graus no sentido anti-horário. Vou pausar o render interativo e vou mandar um render agora para a gente ver no modo bucket mesmo. Então vamos desligar aqui e bora renderizar. Terminou aí o render, ainda está um pouco escuro, mas já é o nosso primeiro resultado. E olha que diferença que já dá quando a gente insere um plano de fundo legal no nosso render. Agora a gente tem um entorno interessante, temos aqui um céu com as nuvens ali. O nosso vidro ficou bem mais realista, agora é que a gente tem elementos sendo refletidos nele e a nossa luz também foi definida por essa imagem que a gente colocou. E eu tô passando na tela para vocês agora aí outros resultados que a gente pode conseguir utilizando imagens diferentes daqueles sites que eu passei para vocês. Então olha que bacana esses resultados que a gente consegue aí. Voltando aqui então, agora a gente vai lá para nossa segunda opção, que é a opção de inserir um plano de fundo, mas sem afetar a nossa luz, mantendo a luz padrão do Vray, que é o nosso Vray Sun. Então vamos lá no menu de luzes e vamos ligar novamente o Vray Sun, clicando aqui no ícone dele. Quando acender é porque a luz está ligada. Voltamos então lá para a aba Environment e antes de eu explicar para vocês sobre como fazer, é importante a gente entender principalmente o que é esse carinha aqui de baixo que tem o nome de GI. GI é nada mais do que Global Illumination ou iluminação global. E que desgrama que é isso? Vamos fazer o seguinte, eu vou clicar nessa abinha aqui do lado e vocês vão ver que aqui dentro tem um monte de configurações, não se preocupem com isso, a gente vai aprender essas coisas ao longo do curso, vamos aprofundar bastante, mas vocês vão ver que aqui embaixo a gente tem a opção chamada Global Illumination, que é a nossa iluminação global. O que acontece se eu renderizar desligando esse carinha aqui? Então, ó, deixa eu ocultar até isso aqui também. A única mudança que eu fiz foi desligar a nossa iluminação global. Vamos renderizar e vamos ver o resultado que a gente tem aí. Terminou aqui de renderizar, já salvei no nosso histórico. Para quem não sabe o que é ele, eu também falei sobre isso lá no tutorial sobre o Frame Buffer. E agora vamos fazer o seguinte, vou ligar de novo o nosso Global Illumination e vamos mandar um segundo render para a gente poder comparar. Terminou aqui de renderizar, já salvei no histórico também e agora vamos colocar então a imagem com o GI desligado como A e a imagem com o GI ligado como B e reparem na diferença, a diferença aqui é simplesmente gritante. Com o GI desligado, as nossas sombras estavam completamente escuras. E depois, quando a gente ligou o GI, que é o que vem por padrão no Vray, as nossas sombras ficaram bem mais suaves. Por que isso aconteceu? O que então? Que é realmente esse GI, esse Global Illumination. Iluminação global é nada mais do que os rebatimentos que a luz vai fazer aqui na nossa cena, que é o que também acontece na realidade. Como assim? A luz do sol ela vem aqui em direção ao nosso projeto, ela bate na parede e daqui ela rebate para essa outra parede, que rebate para o chão, que rebate para cá de novo, e assim ela vai rebatendo de maneira subsequente. É isso que acontece na realidade. E quando a gente tem então esse comportamento, as nossas sombras ficam bem mais suaves. Quando a gente não tem, as nossas sombras ficam completamente escuras, porque a luz ela vem aqui, bate no nosso projeto, ela simplesmente não rebate mais para lugar nenhum, ela morre, vamos dizer assim, ali, e por isso as nossas sombras ficam completamente escuras, porque nelas não teve nenhuma luz vindo diretamente do nosso sol. Voltando aqui então para nossa aba Environment, o que vai acontecer é o seguinte, quando todos esses carinhas aqui de baixo estiverem desligados e a gente tiver apenas aqui informação no nosso background, o que o Vray vai fazer? É a cor ou a textura que estiver colocada aqui que ele vai utilizar para poder colocar no plano de fundo, que ele vai utilizar para ser calculado lá também no nosso GI, que ele vai utilizar nos reflexos e nas refrações. Então, o que você vai precisar fazer quando você quiser que esse plano de fundo seja realmente apenas um plano de fundo, que apareça até nas reflexões, nas refrações e tudo mais, mas que ele não influencie na iluminação? O que você vai fazer é o seguinte, aqui no GI você vai habilitar essa opção, vai clicar em cima do quadriculado dele e vai escolher a opção Sky. Esse carinha aqui é justamente o céu do Vray. Quando você fizer isso, então,
a nossa luz aqui do environment vai ser calculada por esse carinha aqui de baixo, que é o GI, e que agora passou a ser de novo o céu do Ray. E esse carinha agora aqui de cima vai ser apenas o nosso plano de fundo e que vai aparecer também nas reflexões e refrações. Bora renderizar mais uma vez aí então. Terminou aqui então de renderizar, bora comparar as duas aí. E essa opção aqui do lado esquerdo então é de quando o Ray estava utilizando a imagem do nosso plano de fundo para poder calcular o GI. E essa opção do lado direito é quando a gente colocou o próprio Ray Sky aqui nesse carinha para que o Ray utilizasse o céu do Ray mesmo para poder calcular o GI. E o nosso plano de fundo passou a ser simplesmente plano de fundo e não mais influenciou na nossa iluminação aí. Então, ó, como ele estava antes e depois o nosso resultado final. E da mesma maneira que a gente pôde colocar uma imagem para poder influenciar o plano de fundo e um outro mapa para poder influenciar na nossa iluminação, se a gente quiser, nós podemos ainda adicionar um outro mapa para poder influenciar nos reflexos e nas refrações. Vamos supor, por exemplo, que por algum motivo eu gostei bastante dessa imagem aqui como plano de fundo, mas os reflexos que ela gerou aqui no vidro eu não achei interessante. Eu quero trocar por um outro mapa que eu tenho. O que eu posso fazer? Venho aqui na aba de reflexão, habilito a opção dele e aqui ó, eu vou colocar então a imagem desse outro HDR que tenha as informações de reflexo que eu vou querer. Então clico ali em cima, escolho a opção Bitmap, que é aqui a gente vai escolher sempre que queremos colocar uma imagem, e aí eu carrego então essa outra textura que eu quero, essa outra imagem de plano de fundo que eu vou querer. Vou pegar aqui uma bem diferentona para vocês verem. Por exemplo, esse aqui. Esse mapa que eu estou colocando é bem aleatório, bem diferentão. Ele, na verdade, é uma imagem de tempo nublado. Vou renderizar mais uma vez para vocês verem. E aqui no resultado, a gente já consegue ver, ó, que o céu que está aparecendo no reflexo é um totalmente diferente desse que está no nosso plano de fundo. Inclusive, tive que clarear ele bastante para poder aparecer. E como eu falei, galera, isso aqui não é algo que a gente vai usar sempre, mas sim em alguns casos bem específicos em que o nosso plano de fundo já está legal, mas as informações de reflexo aqui não estavam, e aí a gente tenta achar uma imagem que bata o máximo possível com o plano de fundo e que dê as informações de reflexo que a gente está buscando, beleza? Desliguei aqui então a opção do reflexo, deixei os reflexos mesmo do nosso plano de fundo, que o resultado já estava bem bacana, e para fechar nossa aula aqui então, a gente vai ver sobre como salvar corretamente essa imagem para a gente não acabar perdendo esse BG bem legal que a gente acabou de inserir. Por que eu estou falando isso? Se eu clicar aqui em cima do disquete e escolher a opção PNG para poder salvar, que é inclusive uma opção que eu recomendo para quando a gente vai postar, por exemplo, nas redes sociais, porque ela mantém uma qualidade bacana e é bem leve, o que iria acontecer é o seguinte: eu vou vir aqui e vou colocar render e vou abrir para vocês verem. E o resultado é esse aqui, ó. A iluminação está exatamente como a gente deixou. Os reflexos também apareceram certinho, mas o nosso BG simplesmente sumiu, evaporou dali. Como é que a gente pode fazer para isso não acontecer? Para evitar essa treta toda também é bem simples. O que você vai fazer é o seguinte: antes de você renderizar, você vai vir aqui na aba Render Output, ok, clicamos ali em cima para poder expandir, e agora vamos habilitar a opção Save Image, para ele salvar o nosso render automaticamente assim que o render tiver sido concluído. Então clico aqui em cima, vamos expandir essa opção também, clico em cima da pastinha para poder escolher a pasta onde eu quero salvar esse meu render aí. Então vou vir aqui e vou colocar o nome para ele como, por exemplo, render com BG. Beleza, estou utilizando o mesmo formato que é o PNG, clico para poder salvar e agora vocês vão ver, ó, que apareceu para mim aqui embaixo essa abinha chamada Image Options. Clico aqui em cima e o que você vai fazer? Aqui em Alpha, normalmente ele vai vir como Include Alpha. Se tiver assim, o seu render não vai ser salvo. Então o que você vai fazer é bem simples, clica aqui em cima e coloca na opção No Alpha. Agora sim, bora renderizar mais uma vez. E dessa vez sim, ele renderizou aí pra gente, salvou automaticamente depois do render, mantendo certinho, bonitinho, o plano de fundo pra gente aí. Então, para ele manter o BG, quando você salvar sua imagem em PNG, é bem simples. Você clica aqui na opção Save Image para ele salvar automaticamente o seu render depois que terminar. Escolhe a pasta, escolhe aí o formato que você quer, no caso PNG. E aqui em Alpha, coloca em No Alpha, que depois ele vai salvar automaticamente com o fundo certinho ali. E essa aula então é isso aí, galera. Vamos fazer aqui um breve review de tudo que a gente aprendeu. Dessa vez você viu sobre como colocar um plano de fundo em dois modos diferentes. No primeiro modo, afetando a iluminação da sua cena de acordo com as informações da imagem que você colocou. E no segundo modo, sem afetar a iluminação, para você poder utilizar, por exemplo, o próprio sol do Ray, a luz
padrão que já vem ali do Ray e trocando apenas o seu plano de fundo. Além disso, a gente viu também sobre como ajustar a intensidade desse BG e o posicionamento, a rotação dele. Vimos também sobre como salvar corretamente para poder você salvar essa imagem com o plano de fundo que você inseriu aí. E nossa aula então é isso aí, espero que vocês tenham curtido. E se você viu essa aula pelo YouTube e realmente gostou, não esqueça de deixar o like pra gente aí que é bem importante. Nos vemos então na próxima aula, aquele abraço, valeu, falou, fui!